Olá, pessoal. Eu sou André Barbieri E eu sou Simone Shibashi. e esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda. É o nosso 30º programa, num momento bem especial, porque a situação mudou de conjunto, né? Hoje a gente vai centrar a nossa discussão aqui nos Estados Unidos e o impacto que as mobilizações contra o racismo, contra a violência estatal aos negros surgiu, né, no mundo depois do assassinato do George Floyd no dia 25 de maio, assassinado pela polícia racista, né, de Minneapolis, e depois que as imagens desse racismo explícito foram replicadas até a exaustão, né, pelas redes sociais, pelas telas, né, foram um estopim da ira popular e reativaram todo aquele movimento do Black Lives Matter que a gente conhecia, e levaram às ruas de todo o país, de maneira mais ou menos espontânea, uma multidão multiétnica, intergeracional de dezenas de milhares de pessoas por mais de 2 semanas. Né? E tudo isso mudou completamente o panorama desse país. Nós vamos então discutir esse programa sobre os impactos internacionais dessa conjuntura nos Estados Unidos. E aí, Simone, tudo bem? Tudo bem, André? Tava com saudade aqui de gravar o podcast com vocês. Gravei outro podcast essa semana aí com a Diana Assunção, com a Vitória, falando sobre o stalinismo, marxismo, feminismo. Muito bom, recomendo todo mundo que escute. E estamos aí, né? Estamos aí, né? Tudo bem, tirando que tá ruim. Aí já uma nova semana aí com novas afirmações delirantes, né, por parte do governo, Weintraub dando piti nas redes para variar, dizendo que não quer filósofo nem sociólogo pago com dinheiro público, não quer universidade de filosofia nem de sociologia, mas a gente não quer ele, né? Então vamos ver quem é que vai vencer. Pois é. E, os terraplanistas querem essa exclusividade, né, do patrocínio público. Pois é, eles mesmo que querem reinar na mamata, né, ficar ali dominando tudo, enfim, para ficar depois aí propagandeando seus delírios cósmicos terraplanistas, mas não vai passar. E a prova de que não vai passar é que agora, em 2020, a gente tem entrado aí num ano não só de grandes desgraças, né, como coronavírus, a crise capitalista internacional e também essa avalanche de bobagem que a gente ouve aqui no Brasil, coisas revoltantes, absolutamente absurdas por parte do governo de ultradireita do Bolsonaro, mas a gente também tem agora, na situação internacional, uma demonstração de fenômenos da luta de classes, né, André? Que é uma coisa muito interessante, são fenômenos agora, como você bem colocou, a partir do que aconteceu nos Estados Unidos com o assassinato brutal do George Floyd e que tem uma dinâmica intra-pandemia, né? Ainda quando a crise sanitária no mundo não está resolvida, os capitalistas estão aí se debatendo em como abandonar o isolamento social e reiniciar as economias, mandando os trabalhadores para a morte, como não poderia deixar de ser. Então, a gente está num contexto em que todos os estados tiveram manifestações. Aqui no Rio de Janeiro a gente também teve, né, com os gritos "Vidas negras importam", "Sem justiça, sem paz". E após de 200 cidades declararem aí toque de recolher e 27 estados junto à capital Washington, né, demandarem a presença da Guarda Nacional, uma crise enorme. A gente viu cenas assim históricas, né? Eu me lembro logo no comecinho de ver a Casa Branca toda sitiada pelos manifestantes. A gente sabia e o Trump que escondido no subsolo da Casa Branca. Pois é, o Trump ali, ele apagou a luz da Casa Branca para fingir que não tinha ninguém, né? Para que tapeava o povo, mas não teve jeito. Enfim, o interessante é que no Market Sul as pesquisas têm demonstrado um apoio majoritário às mobilizações antirracistas e antipoliciais, né? Um enorme crescimento do prestígio do movimento Black Lives Matter, que anteriormente era relativamente minoritário, embora já muito conhecido, né? E uma grande proporção de jovens brancos que a gente via entre os manifestantes. Então, essa unidade antirracista foi muito interessante, muito importante, um fenômeno seguramente novo, né? E que estão incluindo aí, evidentemente, os decepcionados pelo abandono do Bernie Sanders nas primárias democratas, né? Sim, não, totalmente. E o que acontece agora nos Estados Unidos, de fato, ele alterou essa atmosfera que estava instalada, né, pela pandemia, todo mundo ali com receio, né, de se manifestar, com a discussão que sim é correta, né, do isolamento social para poder conter os efeitos sanitários da pandemia, ainda que esse efeito novo, né, que foi trazido pelas manifestações
pós-George Floyd nos Estados Unidos tem um efeito desigual, né, entre os países. Mas o que ficou claro é que, de conjunto, é aceitável se manifestar contra a opressão racista do Estado capitalista. Isso é uma coisa nova nesse panorama, né? Para usar uma ideia do filósofo norte-americano, do Warren Montag, que mora na Califórnia, está estudando o fenômeno do pós-George Floyd, surgiu um espaço de massas de questionamento do capitalismo nos Estados Unidos. É algo que se soma aos problemas estruturais que estão derivados, né, da crise econômica de 2008 e da decadência hegemônica do imperialismo norte-americano, ainda que siga sendo, né, a principal potência, e que coloca esse regime bipartidário em apuros, né, para poder dar solução a essa revolta. Pois é, André. E naturalmente aí, né, não poderia deixar de ser o primeiro perdedor direto de todo esse processo que está acontecendo é o Trump, né? Então, até o final de 2019, a gente via que ele tinha altas perspectivas de reeleição, tinha uma taxa de desemprego mais baixa, né, desde a Segunda Guerra, nenhum questionamento interno praticamente no Partido Republicano e ainda contava com o crescimento dos lucros nas bolsas, né? Bom, agora tudo mudou, ele está tendo que se enfrentar com uma tripla crise, que é uma crise sanitária, econômica e política, como a gente já veio analisando bastante aqui no podcast. E o Trump, ele vem perdendo em todas as enquetes eleitorais por mais de 10% do Joe Biden, que é o candidato democrata. Então, o Trump, ele está precisando gastar milhões em campanhas em uma série de estados aí que ele tinha vencido na eleição anterior, né, quando ele se enfrentou com a Hillary Clinton com uma relativa facilidade. Então, o Partido Democrata é uma situação nova, né, para o Trump, ele não está nada bem. E nesse contexto, o Partido Democrata, por sua vez, né, tenta esconder aí o seu papel na violência racista estrutural do Estado imperialista, que a gente tem que lembrar que o próprio Black Lives Matter, ele surge na administração do Obama, né? E mesmo agora, em que os governos democratas foram responsáveis pela repressão em Minneapolis e Nova York, mostrando que tem essa continuidade ainda de uma política bastante racista, né? Eles estão tendo aí uma divisão interna de tarefas, né? E o objetivo é justamente conter a ação direta das massas e canalizar essa raiva com um tsunami de voto nas eleições, né? Então, o Obama, ele está apostando fortemente na linha de esmagar os republicanos eleitoralmente, dialogando aí do ponto de vista mais sensível com as massas para que a derrota do Trump, né, e do seu próprio partido no Congresso, nos municípios e etc., sirvam para os democratas implementarem reformas na polícia e na justiça. Então, esse é o objetivo, né? Mas, apesar disso, ninguém vota no Biden por amor. Existe aí uma enorme crise orgânica, né? Que é aquele conceito que a gente vira e mexe, traz de volta aqui no programa, porque é o que está explicando a realidade praticamente no mundo inteiro, né? Que é forjado pelo Gramsci, no qual ele fala que existe uma crise de autoridade de todos os partidos tradicionais do regime, né? E essa crise, enfim, ela vem como subproduto de 2008 e tem aí a expressão em setores de massa da juventude que estão buscando expressar nas ruas esse anseio, né, por uma mudança política, até mesmo geracional, questionando inclusive a polícia com a palavra de ordem desfinanciar, desarmar, abolir a polícia, expulsar associações policiais e sindicatos, enfim, uma série de demandas antipoliciais bastante progressistas e que a gente não vê, por exemplo, aqui no nosso país, por parte da maioria da esquerda, nem de perto se coloca, né? Muito pelo contrário, aqui claro. Todo mundo ainda está vivendo o delírio da polícia, parte da classe trabalhadora alienada que precisa de melhores condições de trabalho. Mas, enfim, nos Estados Unidos, pelo menos, a gente tem um outro exemplo, né? Imagina isso, né? A esquerda aqui no Brasil considera que a polícia é parte da classe trabalhadora, sendo que nos Estados Unidos um fenômeno de massas diz que a polícia tem que desaparecer. Até saiu nessa semana um artigo de opinião no New York Times que tinha como título exatamente essa afirmação: por que a polícia deve ser abolida? Exatamente. E esse é um fenômeno, de fato, que é muito profundo, esse questionamento da polícia como um símbolo da opressão estatal, capitalista, contra a população negra, mas a população latina também, imigrante nos Estados Unidos, mostra que realmente tem alguma coisa nova que surgiu nos Estados Unidos. Inclusive, em Seattle, no estado de Washington, né, não na capital, Washington, nessa cidade a gente viu nascer um movimento que se chama a Zona Autônoma de Capitol Hill, que seria um bairro que fica ali no centro, né, de Seattle, na mesma cidade, inclusive, que surgiu o movimento No Global, em novembro de 1999, onde eles definiram que a polícia ali não entra
e que ali a população pode receber alimentos, pode receber água e ela se autodetermina, digamos, dentro dessa região. Como é que a gente pode tratar um pouco mais desse fenômeno interessante lá, Si? Pois é, né? Que coisa interessante mesmo. Você lembrou do movimento No Global de 99? Olha, eu fui contemporânea desse movimento. Eu vi ele acontecer. O tempo está passando muito rápido, viu? Enfim, rápido demais. E a gente via aí uma série de reivindicações de manifestantes, a maioria jovens, contra os organismos internacionais de livre comércio e tal. Era um processo bem interessante, bem progressista. A cúpula da OMC não aconteceu, né? Em função desses protestos lá em cima. Claro, exatamente. Foram enfrentamentos bem duros para a época, né? Era o começo da assim chamada, vamos dizer, era da globalização mais neoliberal e tal. Então, tinha bastante esse sentido, né? De questionar a dominação dos organismos financeiros, assim. E, de certa maneira, né? O espírito como você bem falou, no Global, ele volta aí nessa zona autônoma de Capitol Hill, né, que é o nome do bairro no qual ela está instaurada. E ela vem sendo impulsionada pela juventude de demais setores mobilizados que resistiram aí a uma feroz repressão e cercaram o edifício do Departamento da Polícia e os quarteirões que tem em volta, né, enfim, expressando aí sua raiva contra a polícia novamente, né, e aí instauraram essa zona na qual eles não permitem que a polícia entre, eles distribuem comida gratuitamente, eles colocam uma série de reivindicações que vão desde a dissolução da polícia até o aumento dos orçamentos da saúde e da educação, entre outras demandas, né? Então é muito interessante, porque esse questionamento à polícia como símbolo de um elemento de opressão chave do Estado capitalista é muito central, ainda mais levando em conta que certa esquerda aqui defende os motivos policiais, né? Tava até pensando comigo, quem sabe a gente não fala pro Gregório do Vivier dar uma chegadinha lá em Seattle, né? Para ver se ele volta a se inspirar em fazer bons programas mais à esquerda do que o último que ele fez, que foi a derrota total. Provavelmente ficou sem internet e não viu, né, o que está acontecendo. Não viu? Pois é, se tivesse na zona... Pode falar. Esse aspecto, justamente, que a gente está brincando aqui, que o Gregório do Vivier parece que não viu, é o que existe de mais progressista agora na situação mundial, né? Porque tudo indica que, estrategicamente, existe uma mudança da situação mundial com esse desatar da fúria de massas, né, contra o racismo nos Estados Unidos. Porque é um fenômeno com dimensões históricas, tem consequências de bastante longo prazo, não são impactos só imediatos. E o primeiro fator que ele implica é o enfraquecimento dessas correntes ou tendências, né, xenófobas de extrema-direita que vieram se fortalecendo nos últimos anos, né? Desde o Brexit, lá em 2015, depois com a eleição do Trump mesmo em 2016, como você tinha mencionado. Então essa mudança na situação mundial, ela se dá especialmente pelo apoio massivo da população norte-americana, que é majoritariamente branca, às mobilizações contra o supremacismo e o racismo. Talvez nessa escala, pela primeira vez na história daquele país, o que é a expressão de um giro à esquerda, a nível de massas nos Estados Unidos. Imagina, um giro à esquerda nos Estados Unidos, ele é diferente de fenômenos que foram também muito importantes, como a gente viu no Chile no ano passado, como a gente viu a luta operária na França contra a reforma da Previdência do Macron. É tão importante que ele habilita quase que um giro à esquerda a nível mundial. A gente viu isso aqui no Brasil, inclusive. Logo depois que estourou os processos nos Estados Unidos, começaram a surgir os atos antifascistas e antirracistas aqui, que levantaram, né, uma oposição ao governo Bolsonaro nas ruas, com enfrentamento à polícia e tudo mais. Então, acho que é bem importante a gente frisar esse aspecto da mudança da situação mundial, que de fato existe um giro à esquerda. Claro que a extrema-direita não vai ficar de braços cruzados, ela também atua, vai haver polarização, como é característica dessa situação, mas o fato é que o que está acontecendo agora muda a chave do que a gente vinha vendo anteriormente. Existiram atos no mundo inteiro, em diversos continentes, especialmente em países imperialistas centrais, como a Inglaterra, a Alemanha, a França, até no Japão teve atos, né? E essa expansão internacional também é uma marca da profundidade dessa nova situação. Aqui eu queria frisar alguns exemplos desses países, né? Pegando principalmente a Inglaterra, a França, como fenômenos que surgiram pós Black Lives Matter agora, pós George Floyd, que a gente poderia mencionar aqui. Sobre a França, por exemplo, o que a gente poderia remarcar, Si?
Eu acho que na França está acontecendo um processo bem profundo, bem importante, né? Lembrando que a França foi vanguarda da luta de classes, não vem de hoje, né? Já teve os coletes amarelos, depois a greve geral no final do ano, e agora existe uma grande onda, né, de mobilizações aí, que, enfim, teve no dia 2 de junho, com o epicentro em Paris, né? E que logo depois foi reproduzido em uma série de cidades, que unificou, né, a hashtag Vidas Negras Importam ao repúdio à decisão judicial que inocentou os policiais que assassinaram com o mesmo método de asfixia, né, uma tara da polícia matar as pessoas por asfixia, um jovem chamado Adama Traoré, né, que era negro de 24 anos, que vivia nas periferias, nas banlieues, né, como se diz em francês, parisienses. E o ódio à polícia pela repressão nesses bairros racializados, onde vivem muitos filhos de imigrantes, vinha já se expressando em revoltas isoladas durante a pandemia, né? Então ali são bairros onde vivem também muitos trabalhadores da primeira linha da saúde, do comércio, dos transportes, enfim, todo esse setor que não teve aí a vantagem de poder fazer uma quarentena, né? Que são setores mais explorados. E esses últimos haviam sido, de fato, a vanguarda da enorme luta que ocorreu contra o ataque às aposentadorias, que sacudiu a França numa greve histórica. A gente analisou isso aqui também no podcast, que paralisou a região parisiense, né, no final do ano passado. Então, o repúdio ao racismo, ele tem importantes consequências num país com longuíssima tradição colonialista, imperialista, né, com uma série de intervenções na África subsaariana, onde a Anistia Internacional, inclusive, acabou de denunciar a responsabilidade das tropas francesas em 200 execuções extrajudiciais, né? Então, agora, no sábado, dia 3 de junho, dezenas de milhões voltaram a marchar contra o racismo do Estado e a violência policial, encabeçados aí pelos familiares das vítimas, um processo bem profundo mesmo. Sim, isso na França a gente até transmitiu pela nossa organização irmã, o Revolution Permanente, lá na França, a nossa cadeia de informações irmã do Esquerda Diário naquele país. E na Grã-Bretanha a gente viu também um foco de muitas manifestações e um fenômeno novo, né, que surgiu quando as estátuas, né, que homenageavam os escravistas e os colonialistas, que tem também na Inglaterra uma longa tradição imperial, foram destruídas e até jogadas nos lagos de vários países, né? O mundo inteiro viu a estátua daquele traficante de escravos do século XVII, o Edward Colston, sendo jogada no rio lá em Bristol. E agora os britânicos começaram a divulgar várias informações, né, sobre essas estátuas, sobre esses escravistas. No caso do Colston, ele tinha levado 84 mil escravos, né, para a América, transitando, né, entre a África e a América. E a gente também soube que desses 84 mil, 20 mil morreram dentro dos seus navios negreiros, né? A estátua também do Cecil Rhodes, que é outro escravista, foi escrachada lá na cidade de Oxford. O Rhodes foi um colonizador, né, e dono de um país, inclusive que tinha o nome dele, chamava Rodésia, hoje é a Zâmbia e o Zimbábue, e que foi responsável pela escravização e o assassinato de milhares de nativos e fundador de um grande monopólio de diamantes que domina o mercado mundial até hoje. Então, as autoridades, para proteger, né, essa estátua do Cecil Rhodes, tiveram que levar ela para um museu antes que ela tivesse o mesmo destino da do Colston, que ficou jogado lá no fundo do rio. Agora, várias estátuas, né, estão sendo questionadas, inclusive a do Winston Churchill. Foi engraçado ver que agora que o Boris Johnson teve que dar um pronunciamento nacional para que parassem de ameaçar essas estátuas que representavam e representam o passado imperialista da Inglaterra, e começaram a proteger, né, montar aqueles biombos, né, para que a população não jogasse pedras nessas estátuas. Então é um fenômeno muito interessante que surge. Tem até uma plataforma online que mostra mais de 100 estátuas que estão ali com os seus dias contados, né, porque a população está se preparando para derrubar, e que no caso da Inglaterra é um enorme repúdio a essa tradição colonialista e racista do imperialismo britânico. Pois é, né? Borba Gato que se cuide, né? Borba Gato que se cuide, enfim, não aconteceu só por ali não, né? A gente teve também em várias cidades dos Estados Unidos, estátuas que foram aí também derrubadas, inclusive decapitadas, né? As estátuas, enfim, do conhecidíssimo Cristóvão Colombo,
que terminou aí suas gestões no nosso continente com uma feroz tirania em Santo Domingo, que é a atual República Dominicana, né? Uma coisa assim, bárbara, a tal ponto que ele teve que ser sancionado pelos reis da Espanha pelos seus excessos. Imagina que os reis da Espanha também... Os reis católicos da Espanha decidiram... Claro, os caras que simplesmente comandaram a Santa Inquisição falaram, não, meu filho, mas aí você tá... Não, tá demais o que você tá fazendo aí na América. Pois é, o cara é gente boa pra caramba, né? Aí também foi atirado pro fundo do rio Mississippi, em New Orleans, a estátua do John McDonnell, que foi dono de escravos da região, uma série de outras. A juventude da cidade, ela passou por cima dos vetos da própria prefeitura, né, e arrastou a estátua para as águas, assim, não quis nem saber. E em Bruxelas, a capital da Bélgica, a Justiça Histórica levou um merecido escracho à estátua de Leopoldo II, né, que foi o rei que conquistou aí a sangue e fogo a região do Congo em meados do século XIX, no começo do século XX, né, usando a escravidão para a exploração da população da região, enfim, roubando marfim, criança, massacrando, enfim, fazendo tudo que a gente sabe que a política colonialista e imperialista sempre fez, né? Então, calcula-se aí que assassinaram metade da população dessa região, cerca de 10 milhões de pessoas. Imagina, 10 milhões de pessoas. Na União Soviética, na Segunda Guerra, morreram 20 milhões de pessoas, né? De acordo com a cifra oficial. Então, é muita gente, né, para alimentar aí o imperialismo belga, né? Então, nada mais justo que derrubar essa estátua, na verdade. A estátua, ela foi escondida em um museu e ela, enfim, merece aí, na realidade, ser retomada desses porões do museu para encontrar os seus companheiros aí no fundo do mar, né? Então, nesses países europeus, as sociedades, elas são muito mais multiétnicas, muito mais multirraciais, né? E é uma característica comum que entre os trabalhadores da primeira linha, na luta contra a pandemia, por exemplo, em hospitais, geriátricos, transportes, comércio, exista uma maioria de não brancos, né? Não só negros, mas também não brancos, asiáticos, hispânicos, enfim, vindos de todos os lugares do mundo. E essa é a base social do ódio ao racismo e da repressão policial que catalisou a onda expansiva do Vidas Negras Importam. Sim, e a gente está falando aqui das estátuas e elas são o símbolo de todo esse terrorismo racista, né, do colonialismo europeu, especialmente, né, nos séculos anteriores. E o interessante é que essas mobilizações, elas questionaram os valores políticos, culturais e ideológicos constitutivos dessas potências imperialistas ditas democráticas, né? Essa é uma contratendência, como a gente falou no início, essas correntes xenófobas de extrema-direita que vieram se fortalecendo anteriormente. A gente vinha analisando, né, que setores arruinados da pequena burguesia, até da classe trabalhadora, foram seduzidos durante um período por esses discursos e correntes políticas que se apresentam como alternativas àqueles regimes políticos ditos globalistas, supostamente democráticos, que administraram todos os planos de ajuste e flexibilização do trabalho nas últimas décadas e que era composto por essa direita tradicional e aquela centro-esquerda social-democrata, né, que se alternavam no poder. Então, esses movimentos que foram alentados, né, por setores da grande burguesia, também pelos meios de comunicação, pelas alas das burocracias sindicais, ele veio passando por uma experiência nos últimos anos e, de repente, bateu com a cara na parede desse enorme movimento, né, do Black Lives Matter. Então, os partidos que encabeçaram o Brexit na Grã-Bretanha, o próprio Trump nos Estados Unidos, a Frente Nacional na França, a Alternativa pela Alemanha, vários outros, como expressões muito fortes em países do leste europeu, eles expressaram naquele momento esse fenômeno, e frente a eles é muito valioso que surja agora setores da juventude e dos trabalhadores que repudiem esse racismo, essa tradição imperialista, colonialista, escravista da grande burguesia, que é defendida não só pela extrema-direita, mas também pelas forças ditas democráticas e globalistas. Nem falar do Partido Democrata, né, que se finge de que não é racista e tudo mais, mas inclusive no governo Obama surgiu o movimento Black Lives Matter em 2014 pelo enorme número de assassinatos de negros naquele país. Então, esse giro à esquerda na situação mundial, ele poderia impactar as próprias medidas econômicas dos governos, né, para tentar conter essas explosões de revolta da classe trabalhadora.
Com certeza, André. E o curioso é que a gente já vê isso aqui no Brasil, né? Quando Paulo Guedes, que é, enfim, um inimigo declarado dos trabalhadores, disse que, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil não estourou um quebra-quebra, porque o seu ministério manteve o auxílio emergencial de R$600. Só que o Guedes queria, pouco antes, né, de acontecer todo esse processo nos Estados Unidos, retirar em 2 meses esse auxílio. Ele queria simplesmente diminuir para R$300. Aí ele teve que pensar um pouco melhor, né? Porque a correlação de forças não estava muito para ele. Então, nos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas que ganhavam menos de $75 mil ao ano terminaram recebendo cheques de $1.200. E, segundo o Departamento do Trabalho, cerca de 21 milhões receberam um seguro-desemprego de $600 por semana, desde que começou a pandemia. Então, isso aí ultrapassou 44 milhões de registrados. Bom, mas isso também não bastou para controlar os protestos, né? Eles que não repudiavam apenas o racismo policial, mas também eram manifestações contra a precarização do trabalho que afeta os negros, né? Contra toda a exploração, enfim, contra toda a situação de absoluta falta de expectativa de esperança no futuro, né? Então, a taxa oficial do desemprego nos Estados Unidos, que é de 13,3% hoje, mas tem essa questão, né? Porque isso não levou em conta os que tiveram o seu contrato suspenso sem remuneração. Então, assim, essas taxas, elas são sempre maquiadas, né? O que elevaria ela para 16,6%. Seja como for esses números, eles são claramente superiores aos 10% de desemprego, que foi o pico, né, que aconteceu nos Estados Unidos após a última crise de 2008. E nem falar dos 3,5% de desemprego no final de 2019. E a crise ainda está longe, né, do seu ápice. Então, todos se perguntam o que vai acontecer quando se encerrarem os planos de ajuda. É uma grande questão, né? A possibilidade de mais revolta está bastante colocada. Os republicanos, por exemplo, agora eles não querem votar uma nova rodada de assistência porque eles defendem que a economia está se reativando. E é por isso que o Paul Krugman se pergunta se a boa notícia, a queda relativa do desemprego no caso, vai acabar destruindo empregos caso o Congresso resolva não renovar os subsídios, né? Mas a chave é que, com o panorama da crise mundial e do desemprego crônico, e com o aumento também muito grande das dívidas estatais, que alimentam aí um boom artificial de bolsas, né, como corretamente apontou Michael Roberts, que é um economista marxista, dificilmente a gente vai ver uma diminuição dos choques entre as classes, né, especialmente entre os setores precários e com maior possibilidade de organização por fora do controle das burocracias sindicais, que é uma tendência, né, que já vem se expressando em vários países. Exatamente. E tem uma colunista do Financial Times, que é a Hannah Forohar, que ela admitiu justamente que o Black Lives Matter não implica só elevar as aspirações civis dos negros, mas também implica o surgimento de um novo movimento operário nos Estados Unidos. Isso é bem interessante, né, para a gente pensar. A própria burguesia internacional está vislumbrando o surgimento desse novo movimento operário a partir do que aconteceu agora com o George Floyd, levando em consideração que a população negra está muito representada nos serviços essenciais que estão na linha de frente hoje no combate à pandemia, né? Os setores da limpeza, da saúde, as entregas por aplicativos e tudo mais. Então, nos Estados Unidos, a gente sabe que uma ínfima minoria da classe trabalhadora está organizada sindicalmente, né? Por exemplo. Inclusive, nos estados dirigidos pelos democratas, existe uma repressão enorme para conter a sindicalização, a burocracia lá da AFL e CIO, né, que colabora ativamente, né, para manter dezenas de milhões de trabalhadores sem nenhum direito. Não à toa que a sede, né, dessa central sindical lá em Washington foi atacada pelos próprios manifestantes. Cria todo um panorama que precisa ser modificado, né? Não dá... É difícil enxergar que depois de todo esse movimento que explodiu agora contra o racismo, o movimento operário não vai exigir mais direitos civis e trabalhistas para poder se contrapor à desregulamentação absoluta, né, do trabalho que existe nos Estados Unidos. E esse panorama, herdado do macartismo lá na década de 1950 nos Estados Unidos, o macartismo, né, que significou que os sindicatos e a esquerda foram dizimados pela perseguição estatal, pode se alterar radicalmente com essa nova mudança da subjetividade de massas. Dificilmente esse movimento de massas não influencia o surgimento de novas organizações sindicais
ou mesmo que as velhas centrais sejam obrigadas a organizar amplos segmentos sem regulamentação trabalhista para tentar conter os processos incontroláveis de revolta operária. A gente vai lembrar também, né, que as maiores greves da história dos Estados Unidos aconteceram entre 1933 e 34, alguns anos depois do crack da Bolsa de Nova York, em 1929, quando também houve um lento, mas seguro giro à esquerda da classe trabalhadora dos Estados Unidos. É bem possível que a gente esteja agora, com todas as diferenças da situação, diante de uma mudança à esquerda na jovem classe trabalhadora norte-americana, similar, né, que anuncia esses processos mais profundos da luta de classes. É verdade, André. E a juventude que se mobiliza, ela precisa ter consciência de que não tem perspectiva de triunfar sem conquistar uma aliança com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora norte-americana, ela também vai seguir presa das ilusões de manter as suas conquistas, né? Que já tem aí sofrido um retrocesso enorme das suas condições de trabalho, enfim, uma série de direitos, se não busca se renovar com o espírito e a rebeldia que atravessa a própria juventude que saiu às ruas. Então, para isso, o desafio é transformar os sindicatos em forças de luta que se proponham a levantar um programa hegemônico na luta contra o racismo, a repressão policial e toda a política imperialista. E é por isso que deve lutar a esquerda verdadeiramente socialista nos Estados Unidos e nos demais países também, né? Como parte da luta por uma organização política da classe trabalhadora, né? Independente de todos os partidos do regime. Também promover a auto-organização da juventude e dos setores combativos da classe trabalhadora, colocando exigências aos sindicatos e entidades estudantis para que deem passos reais da luta, né? Fundamental, então, para evitar que os dirigentes tradicionais desviem o descontentamento aí para reformas mínimas que depois terminam permitindo que tudo fique a mesma coisa, né? A realidade política, social e sanitária atual, ela permite justamente demonstrar a necessidade de um programa que ataque, de fato, os interesses capitalistas, né? Principalmente para que a crise não seja paga pelos trabalhadores e pelos setores populares. Então, é a mesma lógica que o Leon Trotsky levantava no programa de transição, a respeito da necessidade de lutar pela expropriação concreta de determinados ramos da indústria, né? Que conduz aí ao programa socialista, da derrubada política da burguesia e da liquidação do seu domínio econômico, né, que é uma coisa bem lapidar do programa de transição. E que em momentos assim existe um setor central muito exposto que está chamado a atacar os bancos e todo o sistema financeiro. Então essas são as demandas que precisam ser articuladas, né, nessa lógica tradicional para que o processo avance. Sim, foi bom que você citou o Trotsky agora, porque há mais de 70 anos ele realmente dava essa saída transicional e ele escrevia muito, né, sobre a situação norte-americana, em discussão com o SWP ali na década de 30, discutindo com James Cannon e vários outros trotskistas nos Estados Unidos. Já até selecionei um trechinho aqui do Trotsky que ele discute esse problema, né, transicional que você estava mencionando aí em relação também aos bancos e às finanças, né? Ele diz: o imperialismo significa a dominação do capital financeiro. Ao lado dos consórcios e dos trustes e frequentemente acima deles, os bancos concentram em suas mãos a direção de toda a economia. Eles organizam milagres, né, da técnica, empresas gigantescas, trustes potentes, e organizam também uma alta, né, dos custos de vida, as crises e o desemprego. Impossível dar qualquer passo sério à frente na luta contra a arbitrariedade dos monopólios e a anarquia capitalista se as alavancas de comando dos bancos são deixadas nas mãos dos bandidos capitalistas. Para criar um sistema único de investimento de crédito segundo um plano racional que corresponda aos interesses de toda a nação, é necessário unificar todos os bancos em uma instituição nacional única. Somente a expropriação dos bancos privados e a concentração de todo o sistema de crédito nas mãos do Estado colocará nas mãos destes os meios necessários, reais e materiais, e não somente fictícios e burocráticos, para a planificação econômica. Fecha aspas aqui, esse é o Trotsky discutindo o problema nos Estados Unidos, né, nos países imperialistas durante a crise do entreguerras. E aqui a gente está vivendo a crise sanitária, né, do coronavírus, mas uma enorme depressão econômica que coloca a população mundial diante das catástrofes que o capitalismo pode trazer
E por isso que a gente não pode separar essas duas saídas. Assim como a gente veio levantando nos últimos programas a necessidade, né, da reconversão da indústria, da produção de leitos de UTI, de respiradores, de ventiladores mecânicos, agora também nós precisamos pensar na situação mais de conjunto. Os trabalhadores devem controlar a economia, controlar a própria produção, ou então o capitalismo vai levar a gente para esses cenários de barbárie. Então, essa planificação econômica deve envolver essas respostas mais concretas, né, para o problema do desemprego altíssimo, né, nesse momento em vários países, também aqui no Brasil, e a maior precarização do trabalho que os capitalistas estão tentando impor. Então, junto à expropriação e colocando em funcionamento, né, sob o controle dos trabalhadores essas empresas, é que se pode aproveitar todo esse fenômeno, né, do Black Lives Matter e questionar o próprio capitalismo. De novo, faz muito tempo que o capitalismo não tem um canal tão aberto assim de questionamento como surgiu agora. E acho que a gente tem que aproveitar muito isso para ligar essas duas questões. A Simone mencionou que a juventude e a classe trabalhadora precisam se fundir para uma resposta comum. E esse problema agora do racismo, o combate contra o racismo policial, contra a violência do Estado, precisa estar ligado com o questionamento econômico, né, dos capitalistas. Então, acho que é bem importante frisar essa engrenagem, né, que a gente precisa levantar nesse momento, né, Si? Sem dúvida, né? A luta antirracista, ela tem que estar conectada com a luta anticapitalista. Em certa medida, em forma embrionária, a gente já vê isso nos Estados Unidos, né? Porque questionar a polícia, questionar a existência da polícia, o desenvolvimento dessa demanda te leva a questionar a propriedade privada, né? Porque a polícia não existe por fora da manutenção da propriedade privada. Então, isso o Lenin, inclusive, naquele livro muito importante, Estado da Revolução, ele desenvolve isso muito profundamente a partir das lições da Comuna de Paris, de como, na verdade, é um dos pilares, né, do Estado capitalista que serve para reprimir os trabalhadores e para salvaguardar a propriedade privada, né? Então, a classe trabalhadora não tem nada a ver com a polícia. A polícia, o problema dela não é ser mal paga, enfim, né, ser alienado. Não é esse o problema, gente. O problema é um papel social muito claramente delimitado, que é salvaguardar a propriedade privada. Então, a gente precisa construir, na realidade, essa unidade da luta antirracista com a luta anticapitalista, né, na sua forma mais desenvolvida. E, para isso, é óbvio e é muito fundamental que a gente tenha aí um partido anti-imperialista e revolucionário, né, nos Estados Unidos, tomando aí o melhor da tradição da esquerda norte-americana. Muitas vezes as pessoas não conhecem isso, mas já houve ali uma organização muito importante, que era o Socialist Workers Party, o SWP, que era o partido trotskista, né, na década de 30, que deixou um legado muito interessante para ser retomado e atualizado, né? E também a gente precisa ter em mente que essa tarefa é muito fundamental, ainda mais com a frustração com o Bernie Sanders, né? Assim, a grande surpresa negativa de toda... Eu não fiquei muito surpresa, para dizer bem na verdade, né? Mas, enfim, muita gente ficou. E ficou frustrada com o Sanders, que foi de prometer uma revolução política, a chamar o apoio ao Biden e ele mesmo apoiar, né? E antes apoiar Hillary Clinton. Eu me lembro que quando o Trump foi na cerimônia de posse do Trump, ele fez questão de estar na cerimônia de posse, num local destacado para ser bastante bem visto ali. Nossa, né? Quer dizer, não basta ir, ainda quer ser notado. Então, assim, são questões simbólicas, mas que mostram justamente que o Bernie Sanders está na contramão do que é necessário construir, né? Porque é preciso que a estratégia falida do DSA, que são os socialistas democratas da América, que é o partido que atraiu para suas fileiras milhares de jovens, desses que se dizem atualmente impactados pela ideia do socialismo, terminam aí se referenciando nessa organização que atuou, na verdade, como colateral do Partido Democrata, né? Então, faz todo esse conjunto de fatores que torna ainda mais urgente e concreta a conclusão de que é preciso um verdadeiro terceiro partido da classe trabalhadora e dos setores oprimidos, né? Que prime aí pela independência política, né, dos trabalhadores, dos oprimidos e da juventude, né, na sua luta anticapitalista, que possa necessariamente organizar de forma consciente a luta contra o racismo, o capitalismo e o Estado imperialista estadunidense, né, e que se proponha também a lutar pelo socialismo como conclusão de todas essas reivindicações e lutas quando levadas até o final. Em si mesmo, esse fenômeno político ele
balança a favor dos explorados em nível internacional. Aqui no Brasil seria espetacular se a gente pudesse contar nos Estados Unidos com uma organização desse tipo, enfim, que mostrasse para os Marcelos Freixos da vida, para os do Vivier, entender o que é possível, ir para além da miséria do possível, né, dotando esses potentes movimentos aí a reivindicações não só sensivelmente anticapitalistas, como o fim da polícia, mas inclusive como estratégia para questionar um conjunto do Estado capitalista, né? Sim, e só o fato da gente estar discutindo aqui a possibilidade de surgir um partido revolucionário nos Estados Unidos mostra que a época é totalmente nova com esse fenômeno que surgiu. E nesse programa a gente então concentrou a discussão nos Estados Unidos, pós-fenômeno do George Floyd e o impacto internacional que esse processo teve. A gente vai fechando nosso programa por aqui, com certeza novos pontos de análise que a gente vai desenvolver nos próximos programas vão estar relacionados, né, às consequências do surgimento do Black Lives Matter agora, pós-George Floyd nos Estados Unidos. Eu agradeço muito a Simone aqui por ter feito o programa comigo e já chamo todo mundo a poder compartilhar esse programa, difundir essas ideias, acompanhar sempre o Esquerda Diário. Eu me despeço aqui da Si. Até mais, Si. Até o nosso próximo programa. Tchau, André. Tchau, todo mundo que ouviu a gente. Vamos seguir aí no podcast. Tomara que o próximo não seja sobre o coronavírus, mas novos desdobramentos da luta de classes. Abraço para todo mundo. Um abraço a todo mundo, gente. Até o próximo programa.